Como vencer a timidez? Esse é o tema da live de hoje. Vou colocar aqui o tema para quem for chegando já se situar a respeito. Eu agradeço a presença de todos. Vou fixar o comentário. E a minha convidada de hoje é a Elaine Raulino. Ela é palestrante, oradora, Master Coach Life e Executive, também analista de perfil comportamental. A Elaine é uma amiga que eu tenho da turma que fizemos de coaching integral sistêmico lá na FEBRACIS, que é a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Eu a convidei para juntos dialogarmos a respeito desse tema em que muitas pessoas estão presas, muitas pessoas estão encarceradas nessa cadeia horrorosa e que é tão limitante para tantas pessoas, impede tantas pessoas de desfrutarem de uma vida abundante, da verdadeira liberdade, que é a timidez. Essa é a cadeia. Mas eu acredito, Mayara, bem-vinda. Elaine já está entre nós. Mas eu acredito que você tem sim poder para superar a timidez, para vencê-la. Você tem as competências, as habilidades, você pode decidir e decidir de forma qualitativa, romper com essa cadeia e realmente ser livre. A pergunta é: por qual motivo você acredita que é tão tímido, tão tímida? Você se considera, você realmente assume esse papel de tímido? Você mantém a sua postura corporal, por exemplo, de uma forma acanhada, inibida? Você faz questão de dizer às pessoas que você tem timidez? Quais os resultados que você está tendo por conta disso? Por se limitar tanto, dizer que é tímido, que é frágil, que tem medo de se permitir a novos relacionamentos, medo de se conectar com as outras pessoas, medo de ousar, de fazer algo diferente, algo inovador. A questão é: você está disposto a romper com isso? Nós iremos conversar sobre essa temática hoje e eu acredito que vai ser muito oportuna a você. Compartilhe também com outros que vivem aí debaixo desse jugo opressor, que é a timidez. Compartilhe com essas pessoas. Eu acredito que muitas fichas vão cair e elas vão poder tomar decisões. E, de fato, até relatarem aqui, vai ser um prazer, com certeza, para mim, para a Elaine, ouvirmos a respeito do efeito, do quanto que isso reverberou, repercutiu na sua vida, esse conteúdo, essas informações, e o quanto que isso influenciou você a tomar a decisão de vencer a timidez. Eu vou convidá-la. Tomo Iaçu Braga, bem-vinda. Acredito que seja uma mulher, enfim. Convidando aqui a Elaine. Olá, Olá, Elaine! Tudo bom? tudo bem, meu querido? Boa tarde. Boa tarde a todos que aqui vão estar chegando e boa tarde a você. De antemão, já quero agradecer o convite para compartilharmos, né, nossas experiências, nossos saberes sobre esse tema tão importante, tão caro a, ao desenvolvimento da inteligência emocional para o ser humano. E aguardando aí a sua audiência, a minha aqui, para nós entregarmos o melhor para você, para, como o Charles já mencionou aí, romper com esses grilhões, porque hoje é uma tarde de libertação, libertação mesmo. Está chegada a hora de você viver uma vida, aquela vida dos seus sonhos.
aquela vida que você tanto desejou, que você tanto esperou, e que às vezes talvez esteja demorando, talvez você já tenha até perdido a esperança de viver essa vida. Mas eu quero te dizer que há esperança. Há uma saída, há uma solução. E hoje eu estou aqui para compartilhar desse tema tão importante, né? Como eu gostei dessa chamada, como vencer a timidez, não é verdade, Charles? Como é que nós vamos vencer essa timidez? Vamos compartilhar esses saberes aí para todos que vão estar chegando. Você Obrigado, quer me fazer Elaine. alguma pergunta? Eu te Ou eu agradeço já posso ir demais. adiante? E eu acredito que eu já te conheci num momento da tua vida que tu já tinha rompido com a timidez. Obviamente, todos nós temos momentos e temos situações que temos que confrontar a timidez. Então, às vezes são questões muito particulares e que outras pessoas consideram até algo que não há necessidade. Ah, por que você tem timidez em relação a isso? Por que você não usa uma roupa que seja, por exemplo, eu gosto de camisas, isso aqui eu tô com um colete, mas eu gosto de camiseta que vai até aqui. Eu não gosto daquela que é mais encurtada. Não gosto, não gosto. E aí as pessoas, mas você tem vergonha de usar uma que seja mais encurtada? Eu disse, não, realmente eu não gosto de usar. E eu acredito que isso possa ser enquadrado em algum grau de timidez, talvez. Mas nós somos pessoas de influência, a gente tem um perfil de comunicação, de persuasão, extroversão. E as pessoas que são tímidas, eu acredito que elas olham para nós e pensam assim: ou eu queria ser desse jeito, ou pelo menos um pouco disso, porque eu teria melhores resultados na minha vida. E tem muita gente que está tão preso por questões do passado, às vezes tiveram uma educação muito rígida e ficavam com medo de tomar decisão, medo de se permitir a se relacionar com outras pessoas, e elas foram fortalecendo essa crença limitante de timidez e começaram a se fechar. Então, é um medo para tudo, medo de tudo. E o medo está sempre relacionado ali com a timidez. Agora, a partir do momento que nós, adultos, sabemos do tanto que isso tem nos limitado, nós temos a responsabilidade e o privilégio de romper. Então, É, Elaine, eu passo para ti a palavra perguntando o seguinte: essa timidez, ela geralmente ela surge em quais momentos da vida de uma pessoa? Geralmente pelas tuas experiências e os relatos, teus coaches, enfim, as pessoas com quem tu já se relacionou, que têm até hoje esse perfil, que já tiveram em algum momento. O que que elas diziam? O que que elas relatavam como explicação, como justificativa do fato delas serem tímidas? bem, essa resposta, ela remete a uma análise da vida completa da pessoa. Porque a timidez, e eu estava aqui estudando, daqui a pouco eu vou estar entregando aqui mais especificamente, até da onde veio a origem etimológica dessa palavra timidez. Mas já respondendo a tua pergunta, a pessoa ela não nasce tímida, a pessoa ela não se torna tímida. É um processo, ela é uma construção na jornada da sua vida, nas fases da sua vida. Nós, seres humanos, passamos por fases. A fase da infância, da adolescência, da juventude, a fase adulta, a fase da idosa, né, que nós chamamos aí a velhice. Então, essas fases, elas vão sendo acumuladas, tudo aquilo que nós vivenciamos através das nossas experiências, tudo que nós ouvimos dos nossos pais, da nossa família, dos nossos responsáveis, na escola, dos nossos amigos, isso foi construindo a nossa identidade. Então, essa timidez pode ter sido ocasionada logo lá na infância, alguma experiência daquilo que a pessoa, a criança, principalmente quando ela está naquela fase de formação da personalidade, de 0 a 7 anos, a 7 anos em diante,
ela está muito propícia a receber os fatores externos, ela está aberta para receber esses fatores externos. Que fatores externos são esses? Toda a comunicação que vem de fora para dentro. Então, aquilo que ela começa a ver dentro da sua própria família, no que é a célula máter, é a família, tudo que ela consegue visualizar, tudo que ela consegue ouvir, que ela ouviu, tudo que ela sentiu, isso vai gerando, que nós chamamos aqui de crenças, que é todo esse repertório, todos esses paradigmas que foram construídos ao longo da nossa vida. Então, a pessoa ela não nasce tímida, ela é um processo de construção. Mas eu queria trazer aqui, a minha memória e a sua, 2 textos bíblicos. Me permitem compartilhar aí com vocês esse texto que tem muita relação com o tema de hoje. E o primeiro texto é um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Em algumas versões chamam covardia, outras versões chamam medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, veja só, há uma inteligência maior que nós chamamos, aí uns chamam de universo, mente cósmica, eu vou estar chamando Deus. Então, há uma inteligência maior, soberana, que nos dá um legado, nos dá, aliás, uma missão, um chamado, um propósito. Isso nós chamamos aí de uma inteligência, de sabedoria, porque Deus nos dá isso para a gente viver ou não. Porque há uma questão de decisão, de livre-arbítrio. Você vai viver ou não a missão outorgada, liberada para Deus, para você viver nessa terra. Então, o que ele está dizendo para mim e para você nessa noite? Que ele não te deu espírito de medo. Ele não te deu espírito de covardia. Ele te deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então, é questão de você olhar para dentro de você e verificar assim, nossa, se eu sou imagem e semelhança de Deus, e o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, e ele deu para mim um poder para eu utilizar, e por que eu não posso fazer isso? Acontece que existem algumas travas. Acontece que, às vezes, as pessoas se sentem, como é que eu posso dizer, aprisionadas em seus grilhões, justamente porque já ouviu tanto lá no passado, já foi tão reprimida e está ali lá no subconsciente, que ela não pode falar de tal jeito, que ela não pode se vestir de tal maneira, de tal estilo, que ela não pode se comportar de tal forma. Isso foi gerando um bloqueio interno lá no subconsciente e ela não consegue reagir a tal situação. E ela não sabe nem a origem disso. Ela não sabe nem o porquê. Então, de antemão, já quero te dizer que tu não deve ter um espírito de timidez, porque Deus não te deu esse espírito. Deus te deu um espírito de poder. E o segundo versículo está em Apocalipse 2:18, quando diz assim: mas quanto aos tímidos e reticência, porque há várias outras características, atributos, né, adjetivos, quanto aos tímidos, não vai herdar o reino dos céus. Então, é uma questão também de decisão. Se eu decidir viver com esse espírito de timidez, eu não vou herdar o reino dos céus. Mas, Elaine, o que é esse reino dos céus? O reino dos céus está dentro aí de você. São as tuas competências, aquilo que você pode fazer de melhor, aquilo que você tem, que você pode, com certeza, utilizar para justamente vencer esse espírito aí que está te aprisionando. Charles, me permite narrar, mas assim, muito breve, uma experiência que eu tive. Uma experiência, você até falou assim, eu acho que a Elaine já rompeu com a timidez. Nós fizemos o curso de formação em coaching em 2000 e... 18? Me lembra aí. 18. 2018. 2018. Né? Fevereiro, março e abril foi o ano, os meses que nós
estivemos ali imersos para fazer o curso de formação. E ali, sim, eu já tinha rompido com alguns grilhões, com certeza. Mas eu precisei mergulhar mais ainda no meu eu, nas minhas competências internas, nas minhas capacidades, para que eu pudesse ter um autoconhecimento, para que eu pudesse ter uma autoconsciência para gerir as minhas emoções. E não foi no ano de 2018 completamente. Eu emergi nesse ano de 2018, mas eu sabia, eu tinha um sonho. E o meu sonho era ser uma mulher empresária. Porque eu venho desse contexto educacional, eu estou como professora há 22 anos, e eu queria ter o meu próprio negócio. Só que eu me sentia assim, bem, mas como é que eu vou ter o meu próprio negócio se eu não tenho a experiência? Então, vi uma voz que dizia assim para mim, será que vai dar certo? Você nunca foi empresária, você nunca teve experiência, você sempre viveu numa sala de aula, ministrando aulas, cursos. Como é que você vai gerir uma empresa? Então, tinha essa voz que dizia assim para mim, você não tem experiência. Será se você vai conseguir? Então, aquela voz, né, essa voz assim, bem audível na minha vida, ela ficou um pouco ecoando, né, durante o ano de 2018, porque eu já sabia para onde eu queria ir. Eu já sabia que eu queria montar meu próprio negócio, só não sabia como é que eu ia fazer isso. Então, mas foi no ano de 2019, propriamente dito, que vieram as experiências de colocar tudo em prática, todo esse conhecimento teórico, tão importante para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento empresarial, que eu adquiri com toda a minha formação Golden Belt pela Febracis. Mas ainda ficou assim, algo que estava impedindo de eu vivenciar esse sonho, que já não era mais sonho, já tinha se transformado em metas, em objetivos, já tinham sido elaborados. Mas olha só, medo. Você vai ter medo, medo de empreender, você vai se acovardar diante de você mesmo e das outras pessoas. E esse medo, essa covardia, ele vai fazer com que você vai deixar de ser quem você deseja ser e vai deixar de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Mas estava lá na minha mente. E eu ainda há pouco, lendo, fui observar que a palavra timidez, Charles, ela vem do grego. Etimologicamente, ela vem do grego, que tem uma etimologia chamada deilos. Então, essa palavra deilos, do grego, ela significa medo e covardia. Então, quando nós falamos de timidez, nós estamos falando de medo, nós estamos falando de covardia. Agora, quem aqui nunca teve medo na vida? Quem aqui nunca se acovardou? Porque eu tive esse medo de empreender, eu tive esse medo de montar meu próprio negócio, porque vinha essa voz que dizia para mim que eu não podia ter o meu negócio porque eu não tinha experiência e não tinha conhecimento. Isso, o que foi que ocasionou em mim? Né? Qual foi a causa desse problema gerado aí na minha mentalidade? Veio justamente o quê? A paralisação. Ah, não, eu vou parar, eu vou fugir, porque eu fugindo vai ficar mais confortável. Eu não vou ter esse trabalho, então para eu não ter esse trabalho, eu vou ter a minha vida em paz aqui mesmo, como professora, ministrando minhas aulas, vou deixar de ser quem eu gostaria de ser, vou deixar de ter o meu negócio, vou deixar de me posicionar nas redes sociais, de me relacionar, de ter um network mais empresarial. E isso foi o que ocasionou esse problema.
Mas o pior, Charles, foram os efeitos disso. Então, vieram os efeitos a pequeno e a longo prazo. E eu quero citar para você que talvez você que esteja aí, do outro lado, talvez tenha, ou já passou por essa situação que eu passei. O efeito a curto prazo foi eu me isolar. Eu me isolei. Para quê? Para ficar em paz. Ah, eu não quero ter esse problema. Vai que eu me frustre. Vai que não vai dar certo. Então, eu não quero ter esse problema, então eu vou logo ficar, né, em paz aqui. Eu não vou me meter nisso, em uma outra palavra. E a curto prazo foi isso, mas a longo prazo, amigo, isso é se eu não tivesse vivido. Sabe qual seria o efeito a longo prazo? Eu não seria quem eu gostaria de ser. Eu não teria a minha empresa, que ela tem um nome, Interage, Instituto Elaine Raulino. Eu não teria clientes. Eu não teria uma empresa. Amigo, amiga, isso é muito forte, tudo por causa da timidez. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Ah, Elaine, tu não tem experiência. E eu escutava dentro do entorno, até da minha própria casa. Tu é professora, tu é formada em letras. Eu disse, sim, sou formada em letras, sou habilitada em docência, sou mestre em cultura e sociedade, mas eu tive muitas práticas nos cursos de administração, e entre outros, e com esse meu conhecimento de ensinar muitos, eu vou colocar em prática, até também pela toda a minha formação. E aí, onde veio o quê? A solução. Vieram as soluções. Graças a Deus veio a solução. Essa solução que veio para mim, eu quero entregar para você nessa tarde. Porque eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem nenhum ganho. Porque essa tarde é uma tarde de libertação, uma tarde de ganho para a sua vida. E sabe qual foi a primeira saída? Eu comecei a aplicar as competências pessoais. Como assim, Elaine? O que é isso? É a capacidade de você olhar para você mesmo e extrair o seu melhor. Então, eu começava a olhar para dentro de mim e via o quão mulher maravilhosa eu sou. E eu começava a comunicar 30 vezes por dia no meu caderno, eu sou isso, eu sou aquilo, só competências positivas da minha identidade. E aí eu fui crescendo, né, amigo? Porque eu comunicava. Eu me comunicava para mim, comunicava para o universo, comunicava para as outras pessoas. Sabe o que era o melhor? Eu acreditava. Eu acreditava em toda a palavra dita, toda a palavra proferida. E eu acreditava. E aí vieram que a autoconsciência das minhas emoções, a capacidade de eu avaliar cada emoção, a autoconfiança, o autocontrole, controlar a minha raiva, porque eu tenho um perfil dominante, eu sou ID. Eu tenho tanto o I alto como o D alto. Então, o dominante, ele sente a raiva. Mas eu fui aprender a controlar a raiva, a superar os medos. Os medos. Principalmente aquela voz, e eu comecei a calar aquela voz. E eu calava a voz que dizia para mim assim, tu não tem experiência. E eu calava a voz e dizia assim, eu posso ser muito mais, porque se eu não tenho experiência, eu vou adquirir, porque eu sou uma aprendiz. E eu posso aprender. Como é que uma pessoa vai se tornar um profissional na vida se ela não começar? Todos nós começamos. Todos nós tivemos um início. Então, foi assim comigo. E eu comecei a ter iniciativa, a transparência daquilo que eu mais desejo fazer, me adaptar às situações. E, olha, otimismo é uma das competências que é muito forte no meu perfil. Então, foi a primeira saída, sabe, Charles? A primeira. Mas você quer saber mais quais foram as outras? Porque tem mais. Se você quiser saber mais, escreve aí eu. Escreve eu aí, ó. Eu quero saber mais. Escreve eu aí, se você deseja saber mais, como é que eu consegui solucionar esse problema. Calar essa voz que dizia que eu não ia conseguir, que eu não ia dar certo, que eu não tinha experiência. E era tanto uma voz interna como voz externa. E vieram, né? Vieram sim. Mas, Charles, não foi só
olhando para dentro de mim. Foi também me relacionando com as outras pessoas. E aí eu fui buscar um network, fui me cercar de pessoas que tinham e têm a experiência, a expertise de negócio, né, empresárias, empresários, profissionais que vivem dentro desse contexto empresarial, e eu me cerquei de um contágio social, certo? Porque primeiro eu treinei para eu ser, e agora eu fui me vivenciar através das minhas relações, que nós chamamos aí as competências sociais. Fui me relacionar com as outras pessoas. Olha, alguém já respondeu aí, eu quero mais. A Lourdemar. A Lourdemar pertence aí ao Rotary Club. Semana passada eu ministrei uma palestra lá para o papel da mulher na atualidade. A Lourdemar está aqui representando, olha aí, Charlie, o Rotary Club. Muito obrigada, querida, por você ter aceitado o meu convite. Então, por você que quer mais, eu vou continuar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi aplicar essas competências pessoais. São as capacidades da pessoa olhar para dentro de si e extrair o seu melhor. A segunda foi as competências sociais, a capacidade de eu me relacionar com as outras pessoas de uma forma bem harmônica e querendo melhor para elas. E olha, todo gestor, toda mulher empresária, todo líder, ele precisa dessas competências. Precisa da empatia. Nós estamos vivendo dentro de um contexto pandêmico e hoje, mais do que nunca, a empatia é necessária. Você se colocar no lugar do outro, você ajudar a outra pessoa com aquilo que você tem, sim. Ter uma consciência da organização da qual você faz parte, você servir com excelência. Isso é um princípio, você servir com excelência. E você ser essa líder, ou esse líder inspirador que as pessoas gostam de estar perto de você. É o tal magnetismo pessoal, a estratégia de atração. E usar da sua influência para quê? Para atrair as pessoas para perto de você e se preocupar com o desenvolvimento da tua equipe. Saber que a tua equipe, que o teu negócio, ele não vai crescer, ele não vai se desenvolver sozinho, somente com você. Você vai precisar de todos para que teu negócio seja bem sucedido. Sobretudo também ser aquela pessoa de catalisação de mudança, está aberto para mudança. Sabe? Quem não aceita aprender não está aberto para mudança. Então, é fundamental que você se posicione dessa forma. E, por fim, aprender a gerenciar conflito, que essa, para mim, foi uma das maiores competências que eu tive que superar, o gerenciamento de conflito, por eu sentir essa emoção raiva, e eu tinha uma fama em casa, viu, Charlie? Na minha família. A briguenta. A Elaine é briguenta, a Elaine gosta de confusão, a Elaine gosta de se meter em briga. Então, eu tinha... Acredita, Charlie? Eu tinha esse... Eu acredito. Como é que se diz? Essa fama aí, meu Deus, e agora? Como é que eu vou reverter tudo isso? Então, eu tive que buscar a santíssima inspiração, né, do Espírito Santo de Deus, né, para colocar em mim um fruto do Espírito maravilhoso, que é chamado a mansidão, o domínio próprio. E aí eu clamava a Deus, Senhor, me ajuda, porque, nossa, eu sinto muita raiva, o que eu faço com isso? A vontade que eu tinha era partir para a briga, e aí eu tive que aprender na marra, e também a trabalhar em equipe. Essa foi a segunda solução para que eu pudesse vencer o medo, para que eu pudesse vencer a covardia, para que eu pudesse vencer a timidez. Você pode estar perguntando, só isso, Elaine? Só isso que você utilizou? Não, amiga, eu elaborei aqui 6 passos para eu e você vencer tudo isso. A terceira solução é você usar a sua comunicação. O Charles acabou de falar da importância da comunicação. E essa comunicação, ela não precisa ser só verbal, não é só as tuas palavras, é o teu corpo.
Porque o teu corpo, a tua comunicação não verbal, já está comprovado cientificamente, que fala muito mais do que as palavras. Fala 97%. Então, você vai usar do teu corpo, sim, mulher, homem, você que diz que é capaz, você que diz que é vitorioso, vitoriosa, que você consegue, que você é brilhante. Isso, o teu corpo tem que sentir isso. Os teus hormônios, os teus neurônios têm que sentir tudo isso. Essa química tem que estar aí dentro de você, porque você não tem espírito de medo, lembra? Você tem um espírito de poder. Então, essa química do poder tem que estar aí dentro do teu corpo, nas tuas veias. É a comunicação não verbal. Mas eu estou falando aqui de negócio, eu estou falando de business, eu estou falando de empresa, mas isso serve para todas as áreas. Serve para relacionamentos familiares, para relacionamentos na escola, para relacionamentos conjugais, para qualquer área. É você usar a sua comunicação a seu favor de forma estratégica, compreendendo as pessoas. Se você for um líder, uma líder, um gestor, um empresário, uma empresária, você tem que se comunicar de acordo com os problemas das pessoas. Porque você, veja só, Deus não te deu poder para você ficar com esse poder sozinho para você. Sabe? Para você se inflar. Ah, eu sou uma mulher maravilha. Ah, eu sou um super-homem. Deus não te deu poder para isso. Deus te deu poder para você multiplicar, para você compartilhar, sabe? Para você dividir. Então, você vai usar desse poder para responder os problemas das pessoas, para você ajudar as pessoas. Então, você vai olhar para dentro de você e vai dizer assim, eu sou a resposta do pedido de alguém. Então, você vai usar essa comunicação para solucionar o problema e desafio dos teus clientes, para o problema e desafio das pessoas que estão ao teu redor, talvez é alguém da tua casa que está gritando por socorro, e você está cheio aí de poder, mas não está ajudando. Talvez seja alguém da tua empresa, do teu trabalho, que está precisando, que está deprimido, que está estressado, que está ansioso por causa da pandemia, que já perdeu alguém da família. Eu mesmo já perdi 2. Perdi irmão, perdi meu pastor. Sabe o que é perder um líder espiritual? Eu perdi o meu líder espiritual. Sabe? Isso dói. Dói muito. Sabe? Então, tem gente que está aí sofrendo muito, muito, e você está fazendo o quê? Com esse poder que Deus já te deu. Porque ele já te deu poder, é você que vai decidir usar ou não, correto? E a quinta solução é você viver. Depois que você comunica, né, você vai desenvolver teus pensamentos, teus sentimentos, e essa comunicação ela é positiva, você vai viver com fé. A fé, ela é fundamental. É uma força interna. É um fruto do Espírito Santo de Deus, é a fé. É você viver com fé, sim, acreditando que vai dar tudo certo com você, com a sua vida, com a vida das outras pessoas que você ama. E essa fé, ela vai te gerar coragem para você enfrentar os problemas e desafios do cotidiano. E essa coragem vai gerar perseverança, porque você vai ficar focado, você vai ficar focado no amanhã, vai ter uma visão positiva de futuro, vai elaborar metas, vai elaborar objetivos, vai partir para a ação. Você vai permanecer firme, fiel e constante. Perseverança é isso. É agir não para conseguir, até conseguir. E você, depois de tudo isso, que você perseverou, gerou aí a esperança, e claro, toda a esperança gera a ação, a atitude. Esse é o quinto passo. Tem um outro aí? Tem? Você pode me perguntar, Charles, tem mais um? O que você acha? Você acha que tem mais um? Estou falando muito aqui. É porque o melhor fica para o final, né? A gente sempre entrega o melhor para o final. Tem, amigo. O melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O melhor é o fim das coisas, porque é o começo delas. Eu já quero te parabenizar por você estar aqui até agora. Gratidão por você estar aqui nos ouvindo, certo? E o sexto passo é você praticar, sabe?
praticar a mentalidade, que é o mindset positivo. Como é que eu faço isso? Quando vier um pensamento negativo, essa voz interna, sabe, que está aí na tua mente, eu não sei se está agora, não sei se, se já teve, quando vier um pensamento que vai levar a pensar coisas ruins, negativas, a citar a timidez, o medo, a covardia, para te paralisar, você vai olhar para esse pensamento e dizer assim: ei, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento. E vai logo colocando um outro pensamento nesse lugar, porque você não é seu pensamento. Você também não é nem o que você fala, sabe? Você é muito mais daquilo que você age, que são os teus resultados. Por isso, pratique essa mentalidade de você ser uma pessoa corajosa, de você ser uma pessoa esperançosa, de você ser uma pessoa de atitude, de você ser uma pessoa vitoriosa. Isso é viver uma vida integral e sistêmica. Você usar da tua inteligência, da tua racionalização, da tua cognição, mas ao mesmo tempo você usar das tuas emoções e saber desenvolver de forma bem sistêmica, né, como nós chamamos, articulando aí para que o todo venha ser contemplado, não somente as partes. Era isso, a minha contribuição aqui sobre esses 6 passos para vencer a timidez, porque a live é como vencer a timidez. Então, eu te apresentei um passo a passo, 6 passos. E se você fizer isso, você pode até interagir conosco, no nosso direct, mostrando aí quais foram os resultados da tua aplicabilidade. Porque nós vamos te desafiar, não é não, Charles? Com O que certeza. você acha? A gente lançar um desafio aqui para a galera, tá? Para saber se realmente ela... a respeito de que os efeitos desse conteúdo, dessas informações que seriam faladas aqui, que já foram até agora, que ainda vai ter um pouquinho mais, vou fazer só algumas considerações, mas eu enfatizei de que o que seria falado nessa live, a gente teria muito prazer de receber depois relatos do efeito que isso teve na vida das pessoas. E eu amei todos os passos e vou dar ênfase no último, do praticar, porque lá muitas pessoas elas até sabem o que fazer. E hoje em dia está muito acessível esse tipo de informação. Então, se colocar no YouTube qualquer dúvida a respeito da timidez, provavelmente ela vai ser respondida e dado exemplos. Enfim, depoimentos vão surgir de pessoas que tiveram presas dentro nessa cadeia e conseguiram romper os passos, passo a passo. E eu fico pensando no tanto que as pessoas se dedicam a caminhar de acordo com o que sabem. Porque o arcabouço de saberes ele é gigante. Tem muitos livros, tem muitos sites, tem muitos coaches, tem muitos profissionais, tem muitos psicólogos e terapeutas e psicanalistas e linhas diversas para lidar com isso. No entanto, eu percebo que muita gente tem se conformado e tem cantado a musiquinha. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. E elas assumem esse papel e elas deixam de acreditar no potencial que tem. Eu fico pensando no quanto de prejuízos tantas pessoas têm por conta de pessoas que decidem agir de forma tímida na vida. Porque, como tu falaste, por exemplo, se a gente tivesse em uma cápsula, em um casulo, com tudo que a gente já aprendeu e ainda vai aprender, porque eu gosto muito da frase que tu disseste, eu também uso na minha vida, dizer que eu sou um eterno aprendiz. Imagina se a gente tivesse encapsulado, tu encapsulada, com tudo que a gente sabe, vivendo nossa vidinha egoísta e não se importando com os outros. O tanto de pessoas que morreria, talvez, ou viveria muito tempo infelizes, viveriam muito tempo infelizes com os resultados da própria vida, por conta dessa omissão que nós poderíamos ter. No entanto, a gente decidiu contribuir, se doar, e com isso a gente cresce. Por isso que eu coloco essa matriz de plenitude aqui, que ao passo que nós contribuímos, nós também crescemos. É uma visão de plenitude. A gente não fica só como hospedeiro
e diz sim, 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 sim para todo mundo, porque um dos passos também, tem pessoas que têm timidez, têm medo, têm a covardia, e elas se reprimem de dizer, por exemplo, um não. Elas são exploradas, elas são sugadas, e elas se privam do direito que têm de dizer não a propostas, a convites, ou até mesmo amizades que elas sabem que naquele momento não vão ajudar em nada. E eu fiquei muito maravilhado com as passagens bíblicas. Isso realmente me deixa assim em alerta, porque a primeira classe daquelas pessoas que não vão estar no reino, que não vão herdar o reino dos céus, é dos covardes. Pessoas que não é que sentem medo. A gente, a questão aqui, você que está nos assistindo, não é sentir timidez, sentir medo, se sentir covarde, porque sentimento é como eu já disse várias vezes. O sentimento vai e vem, sobe e desce, aparece e desaparece, aquece e arrefece. Eles são instáveis. Sentimento, emoções, emoção universal. O medo está incluído. É normal sentirmos medo. Agora a questão é o que nós fazemos com isso? Nós ouvimos essa voz que a Alain disse, nós ficamos ouvindo a franga, não dá, é difícil demais, não pode, não vai conseguir. Só depois de muito tempo, não tem a preparação correta. Então as pessoas ouvem isso, acreditam e vivem de acordo com aquilo que elas sentem. E o quanto que já se falou em inteligência emocional, muita gente, muita, isso tem sido difundido. Agora elas não sabem nem dizer o conceito. E essa inteligência emocional, para vencer a timidez, ela é essencial, porque eu tenho que identificar, eu tenho que reconhecer o problema, o desafio que eu tenho que lidar com isso. Eu não tenho esse problema. Eu tenho com coisas pequenas que eu coloquei como exemplo, que eu acho que talvez nem caiba. Por exemplo, da camiseta que eu falei no início da live. Mas eu não, naturalmente eu não sou tímido, eu não vivo nessa cadeia. Eu tenho outras áreas de vulnerabilidade. A Elaine também tem outras áreas de vulnerabilidade, mas em algum ponto, e todo dia, nós, apesar de estarmos falando isso, mas nós temos que enfrentar situações, temos que confrontar o medo. O medo é para ser confrontado, é para ser encarado, é para ser evitado. Porque quando nós evitamos o medo, nós encontramos aquilo mais à frente. E aquilo se agiganta, e se agiganta, e se agiganta. Só que nós temos as pedras na mão. Talvez você que está nos assistindo não tenha todos os certificados, todas as formações, e a formação em Harvard, todos os cursos. Talvez você não tenha uma idade avançada e dizer que eu sei muita coisa hoje, mas talvez você tenha algumas pedrinhas, como Davi tinha, e ele derrubou Golias, que todo mundo ficou impressionado. O que que você tem na sua mão agora? Os talentos, as habilidades. É olhar para isso, valorizar, se autoconhecer, se abraçar e prosseguir. E prosseguir. Porque ficar no medo é uma vida muito, muito infeliz. E eu vou encerrar aqui minha fala, já passar para a gente finalizar a live, né? Eu vi uma vez uma história de duas mulheres conversando, elas eram amigas, e uma mulher começou a dizer, uma começou a falar assim para a amiga dela: eu tive toda a minha vida presa pelo medo. Medo de dirigir, medo de sair de casa à noite, medo das pessoas, medo de fazer investimento, medo, muito medo. E ela começou a falar aquilo em soluços para a amiga dela. Tive medo, tive medo. A amiga dela virou para ela e disse assim: bem, faça com medo. E eu dei uma pausa aqui para que isso vá mais fundo no seu coração e na sua mente, você que está nos assistindo. E ao meu coração e da Elaine também, porque nós ressignificamos aquilo que já sabemos. Então, quer dizer, essa mulher não tinha outra opção. Ela tinha que encarar, ela tinha que confrontar o medo. Ela não podia ficar esperando. E tem pessoas, Elaine, o que mais me espanta é que tem pessoas, tu falaste a respeito de fé, a gente comunga da mesma fé, somos cristãos.
E o que me espanta são pessoas que ficam orando e repreendendo o diabo sem agir, sem tomar o passo. Elas dizem que tem fé, mas não agem. Elas não partem para as obras, e a fé sem obras é morta. Eu tenho que ter a certeza, a convicção, a certeza das coisas que se esperam, a convicção do que eu não estou vendo, projetar, ter uma visão positiva de futuro, planejar, ter metas, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo na minha vida, e eu tenho que agir. Nós Isso. temos que agir, porque tem poder quem age. Mais poder ainda quem age certo, e superpoderes quem age certo na hora certa. Então, se omitir da responsabilidade e começar a culpar, não, eu sou tímido porque a culpa é do meu pai, é da minha mãe. E tem dois conceitos, Elaine, que eu lembrei agora, de timidez. Uma vez eu ouvi uma psicóloga dizer que timidez é um amor não correspondido. Uma atenção não, uma chamada que não foi correspondida. E eu fiquei pensando, mas como? Amor não correspondido? Então, exemplo, eu com 5 anos, eu demonstrei algo para o meu pai e para minha mãe. E eles disseram, eu levei uma cartinha dizendo, mamãe, eu te amo. Estou dando um exemplo, gente. Mamãe nunca fez isso comigo, mas talvez seja a história de alguém. Eu peguei uma cartinha e levei, mamãe, eu te amo. E ali tinha algumas pessoas na sala, elas disseram, depois me fala isso. Agora não, não é hora. Aí eu comecei mesmo com 5 anos, eu comecei a ficar ali na minha concha. Ixi, eu não posso. E por isso, como a Elaine estava falando, é a roupa, é o jeito de ser, é a voz, é o timbre, é o tom da voz, é a postura, são as palavras. Então a pessoa fica se restringindo, se achando errada, se achando incoerente, incongruente, o tempo todo se sentindo errada. Você pode se sentir errado e mesmo assim fazer o que é certo. Porque Deus nos deu um espírito de poder, amor e Amor e temperança. moderação. Moderação, temperança, moderação, que é domínio próprio. Então, enfrentar. E Exatamente. quando nós enfrentamos, nós ficamos mais fortes, mais resilientes, mais corajosos. Até hoje, tem situações, por exemplo, Elaine, eu vou confessar aqui, porque ajuda alguém. Às vezes eu me sinto 100% eu mesmo nas lives, nos vídeos no YouTube, só que eu olho lá para trás e eu vejo, gente, o quanto que eu avancei. Mas era uma coisa nova, eu nunca tive medo de falar. Eu não fico pensando qual é a próxima palavra que vai vir à minha mente, porque eu acredito que Deus vai dar o fluir. E nós, pelo perfil que Ele nos deu, de influência, de comunicação, ele vai, é natural que isso saia. E saia com mais facilidade do que alguém que seja mais introvertido, que não tem nada a ver com timidez. Introvertido não significa que é tímido. Eu tenho uma boa parte de mim que é introvertida. Eu gosto de ficar sozinho, gosto de ficar me energizando e me revigorando sozinho, no meu quarto. Eu gosto de silêncio. E tem um momento que eu gosto de estar no meio das pessoas, e interagir. E eu me dou muito bem, eu falo muito bem, só que eu não sou introvertido, sou mais extrovertido. Né? Medo, vergonha. Então, às vezes, as pessoas confundem. E medo, insegurança, timidez, covardia. E eu agora finalizo dizendo orgulho, que o orgulho está por trás disso. Eu tenho medo de fazer alguma coisa, porque é como tu disseste, Elaine. O que vão pensar? O que vão dizer? O que vão fazer? Se fulano não responder o meu cumprimento? Se eu falar e as pessoas não concordarem? Se eu fizer uma piada ou eu brincar de alguma forma e as pessoas não sorrirem? O que vai acontecer comigo? Então tem um orgulho por aí, por trás disso. E eu não estou falando algo que eu estou pensando agora que caiu a ficha, eu já sabia, eu lembrei que estou compartilhando. Pessoas muito tímidas são orgulhosas. Elas têm medo do que, não, eu não posso ficar por baixo. Eu não posso passar vergonha, então eu vou me privar. E às vezes as pessoas tímidas passam por arrogantes, passam por chatas e às vezes nem são. Tem aquela fortaleza de orgulho que todos nós temos que se confrontar na vida. No entanto, já fica em demasia.
Só que você que está nos assistindo pode compartilhar com outras pessoas. Agora, primeiro, aplique em sua própria vida. Autorresponsabilidade. A responsabilidade é minha. Eu sou tímido, então eu vou lidar com o problema que eu tenho, com o desafio que eu tenho, com o Golias que está diante de mim. Eu vou parar de me lamuriar, de me vitimizar, de dizer que eu sou isso, sou aquilo, não dá, difícil demais. Vou parar com as minhas desculpas, de contar as minhas historinhas e vou começar a romper. Eu vou encarar o medo, vou ter uma postura segura e confiante na vida, vou colocar meus ombros para trás, vou erguer minha cabeça, vou olhar nos olhos das pessoas. Tem pessoas, Elaine, que têm vergonha disso. Eu já lidei com pessoas que elas ficavam constrangidas porque eu olhava para elas, nos olhos. Eu perguntava, mas por quê? Elas, porque, não sei, teu Sente olhar é vergonha, né? forte, sentir vergonha, teu olhar é forte, tem uma expressão. Eu até acho que seja mesmo. Mas eu acredito que é mais a decisão de eu fixar o olhar. Mas há olhares e olhares. Tem aquele olhar que nós percebemos que é constrangedor, que é analítico, que parece que está fazendo triagem na pessoa. Agora tem aquele olhar da conexão. Tem exercício no coaching. Eu lembrei agora de um que a gente para, olha, um olha para o outro e deseja tudo de bom, de maravilhoso, de excepcional, e toda sorte de bênção, só olhando, não é balbuciando, nem falando. É só olhando. Famoso V0. Famoso V0 e desejando tudo de excelente. Só olhando. Imagina, tem gente que chora. Tem gente que chora copiosamente. Tem gente que fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem casais que não tem mais essa conexão, porque já perdeu a conexão emocional. O relacionamento já está em uma situação deplorável, então não consegue mais se olhar nos olhos. Isso é gravíssimo. Mas você, eu, nós temos o poder e o privilégio de começar a escrever uma história diferente nesse livro da vida que é nosso. Cada um tem o seu livro. Ok. Você falando aqui, está vindo uma cachoeira de pensamentos, de sentimentos aqui, e aí eu vou canalizar essas águas, porque eu vejo, tal qual está no livro de Ezequiel 47, as águas purificadoras, que por onde passar essas águas, aquilo que tiver morto vai vivificar, aquilo que tiver doente vai ficar sarado, aquilo que estiver precisando de cura vai ser curado, aquilo que está em escassez vai ficar em abundância. É isso que eu profetizo na tua vida. Essas águas purificadoras para limpar, fazer toda essa purificação, porque nós estamos falando aqui do como fazer. E o como fazer é o modus operandi. E que está muito ligado a um pilar da educação chamado aprender a fazer. Ok, eu já sei o que é inteligência emocional, eu já sei o que é autorresponsabilidade, eu já sei elaborar uma meta, SMART, colocar os objetivos, já sei fazer plano de ação, ok, eu já sei tudo isso, mas como é que eu, de fato mesmo, eu vou operacionalizar? Vou colocar em prática para ter os resultados. E aqui me permite, porque eu estou no seu canal, e já muita gratidão por isso, é trazer aqui uma solução bem prática mesmo, porque eu sou dessas, de execução. Eu não fico só ruminando os pensamentos, eu quero logo ver o que é que eu vou fazer para resolver tal coisa. Então, esse meu lado executor me trouxe aqui a memória nesse momento de lembrar assim, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, porque missão, às vezes as pessoas confundem missão com propósito. Missão, a própria, se você for estudar a palavra missão, está muito relacionada às ações que você vai fazer para que você alcance o seu propósito. Então, você vai precisar fazer muitas missões para você alcançar o teu propósito. Então, eu quero compartilhar contigo a minha missão macro, que é transformar vidas e pessoas através da educação e da comunicação para alcançar o propósito maior.
Esse propósito maior está muito elencado ao chamado que Deus lhe deu. Aquilo que ele me entregou, colocou nas minhas mãos, e eu decidi praticá-lo, vivê-lo nessa terra. Então, eu trago para você, e eu quero a permissão sua, e eu quero a permissão de todos que aqui estão, de fazer um convite para vocês. Posso? Tenho essa permissão? Pode sim. Então, vamos lá. O meu convite para você nessa tarde, que já não é mais tarde, é noite, eu te prometi lá no início que você ia sair daqui com ganhos, que você ia sair com resultados, eu te apresentei um passo a passo, e agora é o momento de você colocar em prática, só se você tomar uma decisão. Porque a vida, o tímido, ele não toma decisão, muito menos ação. O tímido, ele fica lá na primeira parte, ele até sabe, ele até aprende, mas ele não avança. Então, está na hora de você avançar, você tomar logo uma decisão, levantar dessa cadeira e agir. Agir para a tua vida. Acordar para a tua vida. E o meu convite é para você participar do meu método chamado fé. Quando eu pedi a Deus, porque minhas coisas, minha conexão com Deus é assim, é um diálogo. Deus, para mim, é meu amigo, eu converso com ele, peço orientação, até no nome dos meus produtos. Senhor, me dá um nome. Eu quero um nome, Senhor. E ele já me deu vários nomes. E esse nome fé é para que você tenha força empresarial para o teu negócio. Eu não sei você mulher, você homem, que está precisando empreender para sair dessa crise, porque nós não estamos vivendo em crise, não, nós estamos vivendo em oportunidade de mudança, a começar em nós, certo? Então, é para você que está aí desejoso de empreender, mas você não sabe por onde começar. Você que já está empreendendo, já está na jornada, mas a tua empresa está no vermelho, você está demitindo porque está uma segunda onda aí, os meios de comunicação estão cada vez mais bombardeando a nossa mentalidade, nos colocando medo, sim, né? Medo do futuro, medo do amanhã, medo do hoje. Então, nós estamos bombardeados com muitas vozes, sabe? O que a gente chama de uma egrégora. E está na hora de você decidir a sair dessa egrégora. Não estou te dizendo para você não ficar informado. Eu estou te dizendo para você ir para uma egrégora da positividade da solução para problema. Porque todo problema ele é passível de solução. Então, o meu método fé, força empresarial para o seu negócio, começa agora, na próxima semana, aula gratuita, para você sentir se você gosta ou não, para você me conhecer, para você verificar se esse conteúdo que eu vou apresentar vai fazer sentido para a tua vida, sabe? Porque talvez você já está assim falando para você mesmo, eu vou fechar esse negócio, não aguento mais, já está aí uma ameaça de lockdown, as portas estão fechando, eu não tenho mais cliente, eu não sei como me posicionar mais nas redes sociais. É para você que está atravessando toda essa situação. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar com a experiência, porque agora eu já tenho a experiência, tenho os conhecimentos, e eu quero te dizer que eu também não sei de tudo. Que eu estaria sendo muito arrogante, muito orgulhosa, em falar que eu sei de tudo. Mas eu quero com a minha história de vida, com aquilo que eu aprendi, que eu tomei decisões, que eu testei, com os meus resultados, porque eu tenho cases de sucesso, eu tenho processo de pessoas que passaram, que vivenciaram comigo as minhas 10 sessões, que vivenciaram comigo cursos, palestras, workshops, e que saíram de lá transformadas. Transformadas porque tomaram uma decisão e começaram a agir. Eu só entreguei o passo a passo. A estratégia, ou melhor, as estratégias. Então, fica aqui o convite para você. Se você quiser saber muito mais, você pode entrar em contato comigo lá no Instagram, elaine_coach, manda lá um direct para mim, que eu vou ter o maior prazer de pegar na tua mão, sabe? E te tirar dessa
cadeira aí, desse sofá que você está aí parado, esperando as coisas acontecerem, e as coisas vão acontecer para os outros, se você continuar parado. Então, está na hora de você se levantar e viver de fato esse teu sonho aí. Esse teu sonho, mulher, de ser empreendedora. Você que já é empreendedora e está cansada, porque é tanto papel, é mãe, é esposa, é dona de casa, ainda tem que dar conta do trabalho, da empresa, e você não aguenta mais, você está sobrecarregada. É para você, você que está passando por tudo isso. Convite feito, espero que vocês compareçam lá nessa aula gratuita. Vou disponibilizar link para que vocês possam ter esse conteúdo gratuito para transformar a sua vida. Muito obrigado, viu, Charles, pelo convite maravilhoso. Você é uma pessoa, eu sempre, não sei se você se lembra, a nossa formação, a primeira vez comigo, eu acho que foi contigo, que nós vivenciamos uma ferramenta, foi eu e você. Você se lembra disso? Lembro, lembro. Lá no Hotel Luzeiro. Foi uma ferramenta de primeira sessão, a gente tinha que trabalhar o MAS, o mapa de autoavaliação sistêmica, e a primeira pessoa que eu tive que treinar, né, como coach, foi com você. Olha só, não estava nem me lembrando disso agora, e veio a minha memória. Né? Então, eu costumo dizer que Deus não une pessoa, une propósito. Nós temos propósito, né, amigo? Tem uma multidão aí, carente, sabe, gritando por ajuda. E nós que temos um pouquinho, né? Porque também nós estamos aqui também precisando. Nós também somos vulneráveis, nós também estamos nesse mundo, nós também estamos precisando. Eu tenho um mentor que me ajuda, sabe? Eu não sou sozinha, porque eu não sou super-homem, não sou super-mulher, não sou Deus, então eu preciso de pessoas para me ajudar. Então, nós também precisamos, certo? E é isso, amigo. Gratidão. Elaine, gratidão imensa. Fico muito feliz. E a Elaine é assim mesmo, gente. Ela tem esse coração generoso, é uma grande mulher, é uma pessoa acessível, muito disposta a contribuir, a colaborar, a se doar no que ela pode fazer. Ela realmente é essa pessoa otimista. Isso é realmente um traço da personalidade dela. E eu fico muito feliz pelo teu coração ter essa disponibilidade de vir aqui e eternizar algo, porque a live vai ficar gravada, pessoal, aqui no meu GTV, e eu também sempre posto lá no meu canal no YouTube, que tem um link disponível na minha bio, aqui no Instagram, depois você pode se permitir ao desenvolvimento pessoal e profissional, você que está nos assistindo, se inscrevendo lá no meu canal. E também aqui a Elaine fez o merchan dela, fez o convite, e eu acredito que vai agregar muito, sim, a todos vocês, a todos nós que temos essa visão de empreender, de construir, de erigir, de levantar algo, ou até mesmo de restaurar, otimizar processos e negócios. Eu acredito que vai ser de grande valia para a sua vida. E depois, você que passar por ela, por esse treinamento, vai poder compartilhar com outras pessoas. Isso é necessário difundir, isso é necessário expandir e compartilhar, porque são informações que elas não nos trazem medo, elas nos trazem a esperança de dias melhores, elas trazem a nós a alegria de começar a enxergar a nós mesmos e do que nós temos e do que nós já construímos para fazermos algo ainda melhor, fazermos muitas coisas ainda melhor e começarmos a, a cumprir, a chegar no nosso propósito de vida, nosso sentido de vida. Elaine, gratidão imensa. Sigam a Elaine aqui no Instagram, pessoal. Vão logo lá, acabou a live, vão logo no direct dela, manda mensagem, diga, eu estou aqui para fazer o fé, e eu tenho certeza que ela vai lhe dar todas as orientações e os direcionamentos necessários. E toda sorte de bênção, Elaine, sobre a tua vida, em todas as áreas, de forma sistêmica, ser tu mais abençoada ainda, porque
Tu não está correndo atrás da bênção. A bênção está correndo atrás de ti, tu já é abençoado e pode ser mais ainda. Amém. Amém? Um Amém, gente. abração e até. Gratidão. Olha, agora Diga. lembre-se, o reino de Deus está dentro de vós. Está na hora de voar. É Vamos verdade, voar juntos. verdade. Águia, Beijo, outro. águia. Somos todos Abração, águia. pessoal. Tchau, Abração tchau. aí. Felicidade. Tchau, tchau.